Olá, amigos da TV Cidade. Eu sou o Marcelo e bem-vindos a mais um programa de esportes aqui na TV. Então, como muitos de vocês vieram me questionar ao longo dos dias, através das minhas redes sociais, através de alguns comentários aqui na TV e até mesmo no Estádio das Castanheiras que eu frequento, muitos têm dúvidas de o que aconteceu com o estádio, né? Porque foi aberta uma licitação e tal, então ficou aquela dúvida: será que o Brasil poderia perder o estádio? Poderia ser administrado por outro clube? O que aconteceria com o estádio? Então, para ajudar nós nesse esclarecimento, eu trouxe aqui o meu amigo Rafael Coloda, né? Que é secretário de Gestão e Governo aqui da Prefeitura de Farroupilha, e nada mais que o homem mais preparado para nos explicar melhor sobre essa licitação. Então, bem-vindo, Rafael Coloda, aqui na nossa TV, aqui no nosso programa. Uma saudação, Marcelo, amigos telespectadores da TV Cidade. É um prazer enorme que a gente vem poder prestar esclarecimentos do que o governo vem fazendo, os motivos pelos quais são tomadas algumas decisões. E eu gostaria de te agradecer então pelo convite e espero poder estar esclarecendo as dúvidas dos teus telespectadores em relação ali com a permissão de uso do estádio das Castanheiras, né, que é um imóvel público, né, ele pertence ao município de Farroupilha, ou seja, pertence a toda a coletividade, e com a existência de imóvel público a gente tem que ter algumas cautelas que a legislação nos obriga a ter. Então foi por isso que foi feita a licitação. Mas aí a gente vai desenvolvendo aí ao longo do programa. Entendido. Então, como muitos vieram me perguntar, correu o risco do Brasil ficar sem o Estádio das Castanheiras? Então, vamos começar do seguinte princípio. A nossa lei orgânica, ela determina que a concessão, a permissão de uso de bem público, né, salvo algumas hipóteses, ela necessita ser precedida de um processo licitatório. Ela teria que ser onerosa. Havia, né, um decreto mais antigo em que o Brasil poderia permanecer lá por 10 anos, inclusive fez investimentos lá no local. Como passou o prazo desse decreto e o município entende que os bens públicos dessa natureza, né, não só, e tanto que não foi feita licitação apenas do estádio, em paralelo está correndo aí a questão do cartódromo municipal, que é um imóvel do município, teve a questão da cancha de rodeios também, lá no Parque da Imigração Italiana tem um quiosque, também foi feita uma licitação de permissão de uso. Ali no Largo Carlos Fetter está sendo concluída a obra do Food Park, ali, que pode acomodar 6 ou 7 empreendimentos dessa natureza. Também vai ser feita uma licitação. E também depois vai ter do Santa Rita, enfim. Nós fizemos isso por quê? Porque a legislação diz que tem que ser feita. E aí nós temos que permitir a concorrência, né? Então, poderia ser que alguém apresentasse uma proposta maior e ficasse podendo permanecer no imóvel usando ele de forma onerosa. Evidentemente que nós temos a preocupação com a questão da profissional, né? E o Brasil, ele é um clube profissional e podem existir outros, inclusive no município. Independentemente de quem ganharia a licitação, qualquer agremiação que desenvolvesse uma atividade profissional em Farroupilha poderia fazer uso do campo para que pudesse mandar os jogos aqui em Farroupilha. Nós tivemos essa cautela. Então, o Brasil de Farroupilha tem essa situação. Teve a licitação, o valor que ficou mensal foi R$ 1.320, que equivale ao valor de um salário mínimo. O município pode fazer uso da área, pode fazer investimentos. Quem ganhou, que foi a Associação Amigos do Brasil, que é uma associação sem fins econômicos e que fez a proposta,
ela vai ter que dar manutenção no espaço, vai ter que cumprir com algumas obrigações, mas a instituição Brasil de Farroupilha pode seguir jogando no local, até por força do termo de referência que foi feito anteceder a licitação, assim como se outro clube profissional, uma atividade profissional de Farroupilha tiver necessidade de utilizar o estádio, vai poder utilizar também. Certo. Chegou a acontecer, a ter alguma outra proposta ou só teve apenas essa do Só dessa Brasil? Associação dos Amigos do Brasil. Só dessa da Associação dos Amigos Não foi do Brasil. clube, né? Foi da Sim. Associação Amigos do Brasil. Essa Associação Amigos do Brasil, ela é um CNPJ vinculado ao Brasil ou é um CNPJ à parte do Brasil de Farroupilha? Pelo município, nós não analisamos essas questões. Nós só analisamos a questão da documentação da proponente, a proposta que foi realizada, se estava em dia com as negativas, se preenchia os requisitos do edital, né? Então, é isso que importa para o município. A questão se existe alguma vinculação ou não, e nós não analisamos esse tipo de questão. Nós analisamos apenas a questão da legalidade do ato e a questão da documentação, se está de acordo com o edital, se preenche os requisitos, né? E essa associação preencheu, então está para a assinatura do contrato agora. Certo. Nesses requisitos que tu comentaste, tinha algum requisito que impediria que algum clube de fora do município de Farroupilha fizesse a proposta, pudesse gerenciar o estádio, ou ele já vinha com algum vínculo para, digamos assim, restringir para que o Brasil ou se formasse algum outro clube dentro de Farroupilha para assumir o estádio? A licitação, ela não pode ser direcionada, né? Então, muitos queriam que fosse passado direto para o Brasil de Farroupilha. A gente não tem condições de fazer esse tipo de estipulação. Uhum. O edital previu situações em que as equipes profissionais de Farroupilha possam jogar no local, que o município também possa realizar atividades que são de seu interesse, né? Porque daqui a pouco vai ter alguma situação de jogos estudantis ou outras situações que podem se desenvolver ali no campo, no espaço do estádio, tem a questão da pista atlética ali, enfim, também. Então foi resguardado esse tipo de situação, mas a licitação ela permitia, assim, uma concorrência. Certo. Então, se caso, que agora nós temos um clube novo que surgiu aqui no Rio Grande do Sul, o Monson, né? Que digamos, ele teria sede em Porto Alegre, porém agora nos mata-matas ele acabou mandando o jogo em Bento, né? No estádio do Esportivo, porque o estádio lá em Porto Alegre não estava regularizado para as normas da competição. Então, se caso o Monson tivesse chego aqui e feito uma proposta, ele poderia então também estar assumindo, se ele tivesse chego, digamos, na frente do Brasil, ou fosse se eu não me engano, tinha melhor? algum detalhe de pontuação. Agora de cabeça eu não vou recordar, né? Mas o edital ele era aberto à concorrência. Aberto à concorrência, certo. E ficamos felizes, né? Que obviamente que uma associação de Farroupilha foi a vencedora. Com certeza. Até porque a história do Brasil ela se vincula com as castanheiras, né? O Brasil antigamente também tinha a Baixada Rubra. O Isso. Brasil tinha um patrimônio que ele era próprio da instituição e que infelizmente acabou perdendo ao longo do tempo. O estádio ali, ele é um estádio público, né? Ele é de patrimônio de toda a cidade. O Brasil de Farroupilha, CNPJ Brasil, ele não tem vinculação nenhuma com o município de Farroupilha. Ele é uma instituição privada, né? Então tem que se fazer essas distinções. Tem uma história assim do Brasil vinculado às castanheiras, mas as castanheiras ela é um imóvel do município, né? Nós nos preocupamos com a questão do mando de campo pelo Brasil ou por outras equipes profissionais de Farroupilha para poder exercer atividade nesse local, tanto que colocamos no edital que equipes profissionais sediadas em Farroupilha poderiam fazer uso do campo. Então, se ao longo do tempo outra equipe profissional
se ela existe ou se vier a existir, vai poder também jogar no estádio. Certo. E nesse edital estava vinculado a apenas a prática de esportes ou poderia ser locado para algum outro fim que não fosse somente o esporte? O campo ali, ele tem a destinação de esporte, ele tem que ser mantido no estado em que se encontra. Quando for devolvido para o município, ele tem que estar em perfeitas condições, tanto o campo, quanto a pista atlética, quanto as arquibancadas, porque isso é um patrimônio público. Certo. Né? Ele não é, privado. Né? Então, a associação que ganhou a licitação, ela pode desenvolver outras atividades ali, mas o importante é que quando vá restituir o imóvel para o município, ele esteja nas mesmas condições em que ele for entregue. Ou até melhor, né? Porque foi permitido ali também que quem ganhou a licitação pode fazer melhorias no estádio. Não vai ser indenizado, o município tem que tomar conhecimento, tem que autorizar, mas isso, a ideia é que se algo mais for feito, né, que reverta em favor do patrimônio público do município, que é o que a administração deve resguardar. Então nós tivemos sim a preocupação de manter as equipes profissionais de Farroupilha podendo jogar no estádio, e também tivemos a preocupação que o espaço seja mantido, e nós entendemos que alguém privado possa dar uma melhor manutenção do que o município diretamente, né? Então, tendo essa associação ganho, a gente acredita que ela vai desempenhar isso com todo o cuidado e visando o interesse público. Esse é um contrato que ele está no guarda-chuva da Secretaria Municipal de Educação, né, que tem a parte do esporte, e a gente acredita que com o contrato e com a possibilidade do próprio município poder utilizar o espaço para atividades, o interesse público vai estar resguardado. Então, né, até respondendo o que muitos me questionaram, não pode ser usado então para outros fins e não pode ser desmanchado o que já existe hoje no terreno. Se caso alguma outra associação tivesse ganho, a licitação não poderia ser usado para outros fins, isso, né? Não, o local ele é para prática esportiva, é para aquilo que ela se destina. Quando for devolver, tem que devolver com o que tem lá. Perfeito. Pode desenvolver melhorias desde que aprovadas pelo município. Digamos que queira fazer uma cobertura no espaço de arquibancada ou alguma melhoria no local, desde que o município aprove, quem ganhou a licitação pode realizar. Não poderia entregar lá, por exemplo, com uma edificação em cima do local que era o gramado, né? Uhum. O gramado ele deve ser mantido e deve ser restituído para o município da mesma forma que foi recebido. Perfeito. Uma outra dúvida também que o pessoal me questiona muito, né? Eu sei que houve alguns anos atrás, quando o Brasil esteve próximo do acesso, que tinha um projeto para construção de arquibancadas do outro lado, até porque, se eu não me engano, eu acho que a Série A do Gauchão ela exige que tenha um mínimo de capacidade que hoje as Castanheiras não atendem, né? Se caso, vamos torcer que sim, o Brasil consiga um acesso nesse período que ele está com a licitação do estádio, né? E ele tenha que não pode construir arquibancada, digamos, do outro lado ou atrás de uma das goleiras para aumentar a capacidade do estádio. A prefeitura, ela ajudaria nesse custo ou todo o custo seria, o Brasil teria que ir atrás, o Brasil teria que ir atrás do investidor ou algo do gênero, ou a prefeitura pode ajudar nesse ponto também? Esse assunto ele não foi tratado dentro do município, né? Então eu não poderia te precisar se o município faria esse tipo de investimento ou não. Em primeiro lugar, quem ganhou a licitação foi essa associação Amigos do Brasil, né? Se for algo para atender ali algo específico de um campeonato, se eles tiverem recursos para fazer, eles estão livres para fazer. Agora, quando a gente trata do orçamento do município, a gente também tem que ter a responsabilidade, porque os recursos eles são a gente tem um cobertor, né, que ele é curto, o orçamento ele é aprovado e depois de aprovado tem que gastar naquilo que a legislação te permite gastar.
E existem inúmeros gastos que o município deve fazer, por exemplo, com a educação, né? E graças a Deus a gente tem conseguido atender, praticamente zeramos a fila da educação infantil ali que havia. A questão da saúde, nós aumentamos em muito o número de atendimentos de saúde, a questão das obras que estão sendo executadas. Então, um orçamento do município, ele tem que contemplar todas essas áreas. Infelizmente, não existe dinheiro infinito e, principalmente, o que envolve educação, saúde, assistência, essas 3 áreas, elas são muito sensíveis para o cidadão, especialmente, né, aqueles que precisam do serviço prestado, e também a questão da infraestrutura, né, que faz com que a cidade também tenha possibilidade de mobilidade ou as obras que são necessárias. Agora, tratar do assunto da ampliação do estádio, isso nós não tratamos internamente, porque esse assunto ele acabou nem vindo para a administração. Uhum. Tivemos contato, por exemplo, agora com a tua pergunta aqui no programa, né? Isso não foi discutido anteriormente, não foi uma demanda levantada. Certo. E qual que é agora o período dessa nova licitação do Estado? 10 anos. 10 anos também? 10 anos renováveis por mais 10 anos. E se a entidade, automático? Por exemplo, se a entidade cumprir tudo que está disposto ali no contrato, no edital, e lá na frente se entender que está tudo de acordo, ambas as partes, pode ser renovado. É importante que a entidade mantenha sua regularidade, né, que efetue os pagamentos, que mantenha o espaço, de modo a cumprir com aquilo que também ela se comprometeu no contrato. Então, aí ela vai ter a possibilidade de estender esse período por mais 10 anos. Certo. E então, supondo que tudo ocorra bem nesses 10 anos, seja renovado por mais 10, ao final desses 20 anos... Nova licitação. Nova licitação. E nessa nova licitação vai aqui um pouco um mandato antes para a associação que... Todos os atos que são praticados pela administração pública tem um princípio que se chama o princípio da publicidade. Uhum. Então, tudo que é feito é publicado, né? É colocado tanto na imprensa do município, ali no Diário Oficial, quanto também nos meios de comunicação. Então, foi feita publicação em diário de jornal de grande circulação e tudo mais. Daqui a 20 anos ou 10 anos, a gente não sabe como isso vai estar se comportando, porque as coisas evoluem muito rápido, né? O Diário Oficial, a gente tem, eu acho que, não sei se chega a fazer 10 anos, o Diário Oficial do município. Antigamente os avisos eram publicados no mural na parede. É verdade. Então, essas coisas evoluem. Como vai ser feito lá na frente, a gente ainda não consegue imaginar, e possivelmente vai ser muito diferente do que é hoje. Mas o princípio da publicidade, tenho certeza, né, que como interessa a todos, ele tem que ser preservado. Então, sempre vai ter publicação. E tudo que é público é de acesso de todos. Então, qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer entidade, ela tem o direito de obter a informação que quiser de qualquer ente público, seja município, estado, União. Então, uma das regras básicas da administração pública é a publicidade, né? E a questão da transparência, ela tem que ser sempre presente. Então, qualquer pessoa que quiser saber de qualquer coisa, tanto que esses contratos, esses convênios, eles são publicados tanto no portal de transparência do município, a licitação também estava publicada ali, como vai lá para o site do Tribunal de Contas do Estado, fica lá num sistema que chama Licitacom, e o Licitacom ele pode ser acessado por qualquer cidadão, como também pode ser o portal de transparência do município. Hoje, com as ferramentas de tecnologia que nós temos, é possível, da palma da mão, a pessoa acessar qualquer dessas informações. Perfeito. Então, acho que essa era a dúvida, então, que a maioria dos torcedores tinham, né? E eu quero, então, agradecer mais uma vez a presença do meu amigo Rafael Coloda. Te agradeço, Marcelo. E sempre que quiser vir aqui esclarecer alguma dúvida, quiser vir aqui conversar, as portas da TV sempre estarão abertas aqui para ti.
Então, eu te agradeço em nome da administração, trago um abraço do prefeito Fabiano Feltrin, do vice Jonas Obrigado. Tomazini, e o que a gente tem procurado é conduzir a administração com base também no princípio da legalidade. Então, eu sei que houve um clamor, houve tem muita fofoca também, né? Sim. Mas nunca foi a intenção do município alijar o futebol profissional da utilização do espaço das Castanheiras. Tanto que havia sido previsto lá no edital a possibilidade das equipes profissionais de Farroupilha poderem mandar jogos lá. Se surgiu uma outra equipe, inclusive profissional, nesse meio tempo, vai poder mandar seus jogos lá também, porque é interesse do município fomentar esse tipo de atividade. Agora, a associação que ganhou a licitação vai poder desenvolver as suas atividades ali na plenitude e quem sabe pode dar uma destinação até melhor do que vem ocorrendo hoje para um espaço que é muito caro à comunidade de Farroupilha, e a gente tem a certeza que essas permissões de uso ou concessões que eventualmente venham a ser feitas, elas qualificam os espaços públicos para a utilização pelas pessoas, pela comunidade, e acredito que nesse caso específico, voltado para a comunidade que é apaixonada por futebol aqui em Farroupilha, e a gente deseja sucesso nesses primeiros 10 anos de permissão de uso, e que tudo dê certo e que o local seja Renovado para mais 10. e que produza muitos resultados positivos. Perfeito, até porque o nosso município merece também, né? Sim, com certeza. Tanto tempo longe dos holofotes esportivos, né? Desde da extinção da FF, né? Que era o time de futsal, nós não temos mais um time, digamos, no top, né? Dos clubes gaúchos aqui, né? Tá certo. Enfim, quero só então fazer um comunicado, né? Que agora temos o futebol feminino do Brasil iniciando sua campanha no Gaúchão, Série A1, né? Começa nesse primeiro final de semana de agosto. Como sabemos, o time masculino acabou eliminado pelo Lajadense, né? Empatou em 0-0 em casa. Então faço convite, reforço para que você também faça o Brasil mais forte e acompanhe o futebol feminino aqui do nosso querido Brasil. Que as meninas vão conseguir grandes resultados, eu tenho certeza disso. Certo? Então apoie aqui nossa televisão, me sigam lá no meu canal também, e um abraço a todos e boa semana.